Vamos orar. Pai Celestial, ao continuarmos o nosso estudo, mais uma vez, como sempre fazemos, suplicamos pela presença do Teu Espírito, dá-nos clareza de pensamento, mantém-nos atentos, ajuda-nos a compreender as grandes coisas deste livro, este livro magnífico que Tu inspiraste. Pedimos, Senhor, que ao final desta aula tenhamos uma compreensão plena e completa do que estudamos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Página 323, e eu vou devagar nessa parte. Se precisarmos retomar um pouco disso à tarde, neste capítulo, vamos dedicar o tempo necessário, porque este é um capítulo muito importante. Uma revisão da estrutura quiástica de Daniel, capítulos 1 ao 7, indica que Daniel é composto por 2 livros em um. O primeiro livro é Daniel 1 a 7, e o segundo livro é Daniel 8 ao 12. E você pode perguntar, como sabemos disso? Bem, é isso que vamos estudar nesta aula. O livro que foi selado, como veremos, não é o livro de Daniel em sua totalidade. O livro que foi selado é Daniel 8 ao 12. E isso prepara o cenário para o que vamos discutir. Agora, vamos lidar, antes de tudo, com os capítulos 1 ao 7, a estrutura quiástica de Daniel, capítulos 1 ao 7. O capítulo 1, é claro, é a introdução do livro. Depois, nos capítulos 2 e 7, temos profecias em cadeia. Em Daniel, capítulo 2, temos os metais, 4 metais de uma estátua. Em Daniel, capítulo 7, temos 4 animais. Estão no mesmo ramo do candelabro. Em seguida, nos capítulos 3 e 6, temos conflitos sobre lei e adoração. Os 3 jovens no vale de Dura e Daniel na cova dos leões. Depois, nos capítulos 4 e 5, estão ligados no mesmo ramo do castiçal, porque ambos descrevem a arrogância de Babilônia e a queda de seus líderes. Em Daniel 4, a queda temporária de Nabucodonosor, e em Daniel 5, a queda definitiva de Belsazar. Temos uma ilustração disso na página 324. Vejam o candelabro ali. Daniel 1, no topo, é a introdução. Daniel 2 e 7 estão no mesmo ramo, mesmo tema. Daniel 3 e 6, profecias em cadeia. E Daniel 4 e 5 mostram a queda de Babilônia e seus líderes. Então, vamos falar primeiramente sobre algumas coisas do primeiro livro. E isso será uma revisão. Temos em Daniel capítulo 7 uma sequência de poderes que leva até o juízo. Um leão, Babilônia. Um urso, os medos e persas. Um leopardo, representa a Grécia. E uma besta terrível, que representa Roma. Os 10 chifres que brotam na cabeça da besta são as 10 divisões de Roma. Depois surge um pequeno chifre entre os 10 e governa por 1260 anos. Esse é o papado romano. Em seguida, temos as 3 fases do juízo. Primeiro, a fase investigativa. O juiz se assenta e os livros são abertos. Depois, a fase do veredito, é dado o julgamento a favor dos santos do Altíssimo. E terceiro, a execução da sentença. O Pai entrega a Cristo e ao seu povo os reinos do mundo. Foi isso que estudamos durante todo o dia de ontem. Agora, sabemos então que o juízo começa após 1798. Podemos ter certeza disso? Claro, porque seguimos a sequência. O juízo vem depois do tempo, tempos e metade de um tempo. E esse período termina em 1798. Então, sabemos com certeza que o juízo tem que começar em algum momento após 1798. O problema é que Daniel não nos dá a data após a atuação do pequeno chifre do início do juízo.
A sequência de poderes em Daniel 7 indica que o juízo começaria em algum momento após 1798 e concluiria quando Cristo recebesse o reino eterno de seu Pai. Ninguém, agora ouçam com atenção, ninguém antes de 23 de outubro de 1844 entendeu que o juízo ocorreria em 3 fases sucessivas. Por que eu digo 23 de outubro? Porque foi quando Aaron Edison teve sua visão e ele viu Jesus se movendo do lugar santo para o Santíssimo. Foi o primeiro indivíduo a entender que o juízo não era a segunda vinda, mas que havia um estudo investigativo, uma fase de veredito e uma fase de execução da sentença. Agora vamos observar Daniel 7, 9 e 10, versos 13 e 14, versos 18, verso 21 e verso 22. Esses versículos descrevem que o juízo aparece em 4 ciclos repetitivos. Em outras palavras, em Daniel 7, o juízo é repetido 4 vezes. Daniel 7, 9, 10 e 13 e 14 descrevem o primeiro ciclo do juízo. Daniel 7, 17 e 18 descreve a repetição ou a expansão desse juízo. Daniel 7, 21 e 22 é um ciclo repetitivo dos 2 primeiros. E Daniel 7, 25 a 27 é a repetição do ciclo pela 4ª vez. Então, vamos tirar um tempo para ler os versículos de cada ciclo repetitivo. O primeiro ciclo está em Daniel 9, versos 9 e 10, e depois versos 13 e 14. Daniel diz, eu continuei olhando até que foram postos tronos, isso é depois da atuação do chifre pequeno. E o ancião de dias, quem é o ancião de dias? Deus o Pai. O ancião de dias se assentou. Agora ele se assentou, ele já estava assentado antes? Não. Sua veste era branca como a neve e os cabelos de sua cabeça como a lã pura. O seu trono era como chama de fogo e as rodas dele como fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele, milhares de milhares o serviam e miríades de miríades estavam diante dele. Onde está acontecendo essa cena? Está acontecendo no céu. Não é lá que o ancião de dias habita? Como é que oramos? Pai nosso que está em todo lugar. Não. Pai nosso que estás nos céus. É assim que oramos. Focamos no céu. Agora, continua dizendo, o tribunal se assentou. Onde está acontecendo? No céu. E os livros foram abertos. O que isso significa? Que a investigação vai o quê? Que a investigação vai começar. O tribunal se assenta e a investigação vai começar. Agora, nos versos 13 e 14, o Filho do Homem se junta ao Pai. Onde o Pai estava? Veja o verso 13. Eu estava olhando nas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como um filho do homem. O que são as nuvens do céu? Ele está sendo levado pelas nuvens do céu, que são os exércitos angelicais. Agora, para onde ele vem? Ele vem para a terra? Não. E diz, e veio ao ancião de dias. Para quem o Filho do Homem veio? Ele veio para a terra? Essa é a sua segunda vinda? Não. Ele vem ao ancião de dias no céu. E eles, ou seja, os anjos, o trouxeram perto dele. Perto de quem? Perto do Pai. E foi-lhe dado. Agora, por que Jesus foi para o Pai? Então foi-lhe dado. Algo foi dado a Jesus. Quem deu isso a ele? Um anjo? Não. O único que poderia dar isso a ele é o Pai. Então diz, foi-lhe dado a Jesus, foi-lhe dado domínio, glória e o quê? Para que Jesus entra no lugar santíssimo diante do Pai? Para receber um reino. Vocês estão me acompanhando ou não? Ele entra para receber o reino de quem? Do Pai. Aliás, isso acontece depois da investigação, depois do juízo investigativo. Agora vejam, o que significa receber o reino?
para que todos os povos, nações e línguas o servissem. Isso está falando dos justos. O seu domínio é um domínio eterno que não passará, e o seu reino, o único que não será destruído. O chifre pequeno já foi destruído, muitos dos membros do reino já estavam definidos antes disso. Mas esse será um reino que não será destruído. Estão me acompanhando ou não? Então, esse é o primeiro ciclo. Agora, vamos observar o segundo ciclo. O segundo ciclo repetitivo, versos 17 e 18. Essas grandes bestas, que são quatro reis, já notamos que são reinos, que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão o reino para sempre, sim, para todo o sempre. Essa é uma repetição muito breve do que vimos no primeiro ciclo. Os santos do Altíssimo recebem o reino e possuem o reino. Não é esse o momento em que eles de fato possuem o reino, em que realmente entram no reino? Eles já eram membros definidos desse reino antes disso? Sim, mas agora estão de fato recebendo o reino. Vamos ao terceiro ciclo, versos 21 e 22. Eu estava olhando e o mesmo chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Até que veio o ancião de dias. Veio aonde? A terra? Não. Já vimos no primeiro ciclo que ele veio ao lugar santíssimo no céu, certo? Então diz, eu continuei olhando e o mesmo chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles, até que veio o ancião de dias. E agora veja o que acontece. E foi feito juízo, o quê? Em favor dos santos do Altíssimo. O que aconteceu nos tribunais terrenos com os santos? O chifre pequeno os condenou. Isso foi uma injustiça. Essa injustiça precisa ser retificada ou não? Claro que precisa ser retificada. O propósito desse juízo investigativo em Daniel 7, no sentido restrito, é reverter os julgamentos do chifre pequeno nos tribunais terrenos. E assim diz, até que veio o ancião de dias e foi feito juízo em favor dos santos do Altíssimo. Aliás, isso aconteceu no céu. O juízo em favor dos santos é o veredito. E você pode perguntar, como sabemos disso? Porque diz, e chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Os santos recebem o reino por sentença antes de realmente o possuírem? Muito claro que sim. Eu não sei se isso ficou claro. O ancião de dias vem, um juízo é feito no céu, no juízo investigativo, em favor dos santos do Altíssimo, e então chega o tempo para os santos possuírem o reino. Eu não sei se estão me acompanhando. Agora, esse foi o terceiro ciclo. Vamos ao quarto ciclo, versos 25 a 27. Ele, o chifre pequeno, proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo e tempos e metade de um tempo. Mas, eu amo essa palavrinha aí, mas, será que o chifre pequeno vai ter sucesso contra os santos? Por 1260 anos, por tempo, tempos e metade de um tempo, as coisas vão correr bem para o chifre pequeno? Sim, parece que o chifre pequeno está no controle. Mas o juízo se estabelecerá. E isso é para quê? É para a investigação, certo? É útil termos 4 ciclos. Cada ciclo adiciona detalhes que não estavam no ciclo anterior. Veja, há ciclos até mesmo dentro dos capítulos. Não há apenas camadas entre capítulos, há ciclos dentro dos capítulos. E se não entendermos isso, vamos ficar tão confusos que nem saberemos em que planeta estamos. Você não pode ler Daniel de forma linear. Verso 26, mas o juízo se estabelecerá, isso é para investigação. E eles, ou seja, o tribunal, agora é interessante isso. Existe um júri ali? Não há apenas um trono, tronos. Há um júri ali. E eles tirarão o seu domínio.
Onde é que o domínio dele é tirado? No céu. A sentença é dada no céu. E então vem a execução da sentença, para o consumir e destruir até o fim. Depois o reino e o domínio, e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dadas ao povo. Agora, isso é na terra. Serão dados ao povo, aos santos do Altíssimo, e o seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. A Igreja Adventista está correta ao afirmar que haverá um juízo investigativo antes da segunda vinda? Ou isso foi apenas algo que Ellen White inventou? Veja, é isso que muitos estudiosos dentro da igreja estão dizendo. Você lê a Spectrum, a Adventist Today, eles dizem que não existe juízo investigativo porque Deus já sabe tudo. Deus já sabe quem será salvo e quem será perdido. Sim, Deus sabe, mas o universo não sabe. Deus pode saber, mas nós não sabemos. Então Deus, para o nosso benefício, vai provar que Ele tem o direito de salvar a esses e de não salvar aqueles. Então vamos resumir as 3 fases no final da página 326. O Pai se assenta em seu trono de juízo. Os livros no céu são abertos e os registros de todos aqueles que professaram o nome de Jesus são examinados. Quando o processo de investigação termina, o Pai pronunciará no céu um veredito em favor dos santos do Altíssimo. E o Pai dará o reino a Cristo. Cristo recebe o reino no céu. O quê? Ele recebe o reino no céu? Sim, ele recebe o reino do Pai. Ele vai ao Pai para receber um reino no céu. Aliás, vocês já leram nos evangelhos que há uma parábola no capítulo 22 de Mateus, em que há um indivíduo que entrou na sala do casamento sem veste nupcial? Eu acho que isso significa que na segunda vinda, Jesus vai levar algumas pessoas para o céu e então, ao examiná-las no céu, ele vai dizer: como você entrou aqui? Não, está falando de uma investigação pré-advento para verificar se você tem a veste de Cristo. Isso não acontece depois da segunda vinda, acontece antes da segunda vinda de Cristo. E, aliás, Lucas, capítulo 12, se não me engano, diz que ele vai para receber o reino, e depois de receber o reino, ele volta. Essa não é uma maneira comum de falar para nós. Mas quando o processo de investigação termina, o Pai pronunciará no céu um veredito em favor dos santos, e o Pai dará o reino a Cristo no céu. E então, ao final do tempo de angústia, Jesus, com os santos, possuirá literalmente o reino. Investigação, sentença, posse do reino. Seria essa a mesma ideia de jurisprudência que temos nos países ocidentais hoje? Sim, quando funciona como deveria funcionar. Eu entendo o que você está dizendo. Agora, Ellen White, em total harmonia com a Bíblia, entendeu que quando a investigação termina e a porta da graça se fecha, o reino de Jesus está completo. Observem essa declaração notável. Ela vem de uma mulher que teve 2 anos e meio de educação primária. O que ela poderia saber? Sabe, as pessoas gostam de ler muitos livros, outros que não são o espírito de profecia. E eu não estou dizendo que é errado ler livros, mas esses livros não são inspirados. Podem ser inspiradores, mas não inspirados. Notem a simplicidade disso. Está falando sobre quando a porta da graça se fecha? Cada caso foi decidido para vida ou morte. A propósito, quem são os únicos que não são investigados no juízo investigativo pré-advento? Todos na terra são investigados? Não, quem é investigado? Apenas aqueles que professam Jesus Cristo como Salvador. Existem pessoas falsas que professaram a Cristo, mas, na verdade, não são seguidores dele? Claro. Então, o juízo investigativo pré-advento lida apenas com os que professam Cristo, para revelar quem é, de fato, súdito de Jesus Cristo.
Por que Jesus e o Pai com ele julgam apenas aqueles que professam a Cristo antes da segunda vinda? A razão é muito simples. Ele não precisa fazer isso com os ímpios, porque os ímpios são tratados durante o milênio e depois do milênio. Mas ele precisa revelar quem ele tem o direito de levar para o céu. É por isso que o juízo investigativo dos santos ocorre antes da segunda vinda, porque ele precisa demonstrar antes de vir quem ele tem direito de levar com ele. Não há urgência com os ímpios, porque os casos dos ímpios são tratados durante o milênio e após o milênio. Vocês estão me acompanhando? Observem isso. Cada caso foi decidido para a vida ou morte, enquanto Jesus ministrava no santuário. Aliás, eu acrescentei a palavra investigativo aqui porque está falando disso. O juízo havia estado em andamento para os justos mortos e depois para os justos vivos. Agora, ela volta a falar sobre o fechamento da porta da graça. Cristo havia recebido o seu reino. Jesus havia o quê? Quando a porta da graça se fecha, ele havia recebido o seu reino. Havia feito expiação por seu povo e apagado os seus pecados. Agora, o que significa que ele recebeu o seu reino? Os súditos do seu reino estavam formados. Então, o que é o reino? O reino são seus súditos. Não é como quando dizemos o Reino Unido, isso fala de geografia. Aqui estamos falando de pessoas dentro da geografia, certo? Os súditos do reino estavam formados. As bodas do Cordeiro estavam consumadas. Ouçam. Cristo receber o reino e Cristo casar-se com seu povo são maneiras diferentes de dizer a mesma coisa. O casamento de Jesus com seu povo ocorre no céu, mas depois ele vem e os leva para a recepção. Sabe, eu fiz um estudo sobre isso em um dos nossos estudos anteriores. Então, as bodas do Cordeiro foram consumadas e o reino e a majestade do reino debaixo de todo o céu foi dada a Jesus e aos herdeiros da salvação. E Jesus passou a reinar como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Está claro até aqui? Esse é o primeiro livro, Daniel 1-7. Agora queremos dar uma olhada no segundo livro, Daniel 12, verso 4. Tu, porém, Daniel, fecha essas palavras e sela este livro. Vai ficar selado para sempre? Não, a palavra até implica que há um limite para esse selamento. Fecha estas palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará. O segundo livro de Daniel foi fechado e selado desde os dias do profeta até o tempo do fim, que é 1798. Daniel 12, verso 4 não tem nada a ver com o aumento da ciência e da tecnologia no tempo do fim. Isso é usado assim em evangelismo, mas dentro do contexto não está falando sobre o surgimento de trens, automóveis ou aviões. Quando Deus removeu o selo do livro, no tempo do fim, os pés e os olhos das pessoas correram de uma parte para outra, buscando conhecimento aumentado sobre o livro. É assim que Ellen White entendeu. Em todas as vezes que Ellen White escreveu sobre o conhecimento se multiplicará, ela está dizendo que no tempo do fim, quando o selo é retirado do livro, o conhecimento sobre o livro aumentará, porque o selo foi removido. Aliás, o idioma hebraico, estamos agora na página 328, a expressão correr de uma parte para outra, aparece em Amós 8, 11 ao 12, a mesma expressão usada para descrever pessoas que correm em busca da palavra do Senhor. Vejam Amós 8, 11 ao 12. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão errantes de um mar até o outro e do norte até o oriente, correrão de uma parte a outra. Aí está a expressão. Então, por que estão correndo de uma parte a outra? Porque agora tem automóveis e aviões? Não.
O que estão buscando ao correr de uma parte para outra? A palavra do Senhor, mas nesse ponto a porta da graça já se fechou e eles não encontrarão. Aliás, segundo a Crônicas 16, verso 9, que menciona, diz, porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, mesma expressão hebraica. Passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Então, o que Daniel 12:4 está dizendo? Está dizendo que o livro foi selado até o tempo do fim. Mas no tempo do fim, o selo será retirado do livro. E agora as pessoas poderão entender o livro, porque o selo foi removido. O conhecimento do livro aumentará. Ellen White sempre usa essa expressão dessa forma, ela nunca aplica ao avanço da tecnologia. Agora, muitas pessoas dizem, mas veja, o conhecimento de Daniel, a internet nos ajuda a entender Daniel. Ok, mas ainda assim se trata de entender Daniel, certo? Agora, existem 5 razões pelas quais o livro selado não é todo o livro de Daniel. O livro selado não foi todo o livro de Daniel, mas sim Daniel 8-12. O quê? Sim, é isso que vamos demonstrar agora. O livro de Daniel, que foi selado até o tempo do fim, não era o livro inteiro de Daniel, mas sim a porção cuja temática central é os 2.300 dias e a data de início do juízo investigativo celestial. Sabemos disso por pelo menos 5 razões. Tem a ver com o segundo livro. Daniel 8-12 foi selado até o tempo do fim, e nem mesmo tudo dentro de Daniel 8-12 foi selado até o tempo do fim. O que foi selado foi o entendimento sobre o elemento temporal, que haveria um juízo investigativo antes do veredito e antes da segunda vinda de Cristo. Isso é o que foi selado. Essa é a temática central de Daniel 8-12. Razão número 1. O livro de Daniel foi escrito em 2 línguas diferentes. Capítulo 1, que é a introdução do livro inteiro, está em hebraico. Os capítulos 2-7 estão em aramaico. E os capítulos 8-12 estão novamente em hebraico. A diferença de idioma entre Daniel 2-7 e Daniel 8-12 sugere fortemente que o livro está composto por 2 unidades. Razão número 2. Há evidências claras de que a maior parte de Daniel 1-7, com exceção da cena de juízo em Daniel 7, deixem-me colocar da seguinte maneira para que fique absolutamente claro. A única parte de Daniel 7 que não podia ser compreendida até o fim do tempo era a cena do filho indo até o pai para receber o reino no céu como resultado do juízo. Isso foi o que estava selado e é o tema central de Daniel 8-12. Há evidências de que muito de Daniel, praticamente todo o Daniel 7, com exceção da cena do juízo, e até algumas porções de Daniel 8-12, já eram compreendidas antes do tempo do fim. Por exemplo, veja o que disse o pai da igreja, Hipólito de Roma, no século III, parece até um adventista falando. Vamos ler. Se referindo ao leão do mar, ele, Daniel, se referia à ascensão do reino da Babilônia e que este era a cabeça de ouro da estátua. Depois do leão, ele vê uma segunda besta, como um urso, que significava os persas, pois após os babilônios, os persas obtiveram o poder. E ao dizer que ela tinha 3 costelas na boca, ele apontou para as 3 nações, persas, medos e babilônios, que foram representadas na imagem pela prata após o ouro. Então vem uma terceira besta, um leopardo, que significa os gregos, pois após os persas, Alexandre da Macedônia assumiu o poder quando Dario foi derrubado, o que também foi indicado pelo bronze na imagem. E ao dizer que a besta tinha 4 asas de ave e 4 cabeças, ele mostrou claramente como o reino de Alexandre foi dividido em 4 partes. Não soa quase como um adventista?
Ele está comparando no século 3, Daniel 2 e Daniel 7. Pois ao falar de 4 cabeças, ele quis dizer os 4 reis que surgiram, pois Alexandre, ao morrer, dividiu seu reino em 4 partes. Então ele diz, a 4ª besta, terrível e espantosa, tinha dentes de ferro e garras de bronze. Quem, então, é representado por isso? Senão os romanos, cujo reino, o reino que ainda permanece, é expresso pelo ferro, pois ele diz, suas pernas são de ferro. E você pensa que a interpretação adventista era única. Agora você diz, espera um pouco, pastor. Ele não diz nada sobre os pés. Ele entendeu que após o ferro de Roma, o anticristo surgiria. Ele entendeu o juízo investigativo. Bem, observemos onde ele continua seu comentário. Vejamos o que está diante de nós com mais cuidado e examinemos, por assim dizer, com olhos abertos. A cabeça de ouro da imagem é idêntica ao leão, pelo qual os babilônios foram representados. Os ombros e braços de prata são os mesmos que o urso, pelo qual os persas e medos são significados. O ventre e as coxas de bronze são leopardo, pelo qual os gregos que governaram a partir de Alexandre são indicados. As pernas de ferro são a besta terrível e espantosa, pelo qual os romanos que detêm o império agora são representados. Os dedos de barro e ferro são os 10 chifres que ainda estão por vir, porque ele está escrevendo antes da divisão do Império Romano. O outro chifre que surge no meio deles é o anticristo. Verdade? Mas agora vem o ponto em que ele não entendeu. A pedra que fere a imagem e a esmiuça, enchendo toda a terra, é Cristo, que vem do céu e traz juízo sobre o mundo. O que está faltando aí? Para ele, o juízo é a segunda vinda de Cristo. Vocês conhecem o credo, ele virá para julgar os vivos e os mortos? Isso não é verdade. Ele não virá para julgar os vivos e os mortos, porque quando vier, terá julgado os vivos e os mortos. Para ele, a segunda vinda é o juízo. Ele compreendia que haveria um juízo investigativo no céu antes da segunda vinda de Cristo. Ele não compreendia. Ninguém compreendia isso antes de 23 de outubro de 1844. Estamos na página 330. As evidências dessas citações indicam que, segundo o entendimento de Hipólito, havia entendido tudo de Daniel 7, exceto um detalhe vital e importante: o juízo investigativo pré-advento no céu antes da segunda vinda. Ocorreria, segundo o entendimento dele, o juízo ocorreria quando Jesus viesse do céu à terra para julgar o mundo e estabelecer seu reino eterno. No entanto, como já observamos, o juízo investigativo e o veredito ocorrerão onde? No céu, antes de Jesus retornar à terra. Devemos observar que as pessoas podiam compreender outras porções de Daniel, como mencionei, que se cumpriram antes do tempo do fim. As pessoas podiam entender as sessões históricas de Daniel. Elas podiam entender a chegada dos jovens à Babilônia no capítulo 1. Podiam entender a fornalha ardente nos capítulo 3. Sim, podiam entender a insanidade de Nabucodonosor. Claro, podiam entender a queda de Babilônia literal. Claro que sim, podiam entender a maior parte de Daniel 7, com exceção do último ponto. Sim, eles podiam entender tudo isso. Então, isso não estava selado até 1798, porque o tempo do fim começa em 1798 e eles podiam compreender isso. Inclusive, algumas porções de Daniel 8 podiam ser compreendidas. Eles podiam entender que o carneiro representava os medos e persas? O próprio texto nos diz que sim. Eles podiam entender que o bode era a Grécia? E que a Grécia foi dividida? E que o reino foi dividido em 4? Claro que podiam entender. Na verdade, muitas partes de Daniel 11 podiam ser compreendidas antes do tempo do fim, a parte histórica dos primeiros versículos, fatos.
houve um debate, por exemplo, entre Taliano, um pai da igreja, e um ateu chamado Porfírio. E Porfírio disse que alguns detalhes da primeira parte de Daniel 11 eram tão precisos que esse livro tinha que ter sido escrito no século II a.C., não poderia ter sido escrito por Daniel. Então, até Porfírio compreendia certas partes da primeira porção de Daniel 11. No entanto, o elemento temporal e o evento relacionado ao juízo investigativo pré-advento foram selados até 1844, até o tempo do fim. Naquele tempo, quando o selo é retirado, o povo de Deus pode compreender que o juízo investigativo no céu começou e que os casos de todos os que professaram Cristo estão sendo examinados, começando pelos que viveram primeiro na terra e avaliando cada geração sucessiva, segundo Ellen White, terminando com os que estiverem vivos no fim dos tempos. Então, a primeira razão, os 2 idiomas. A segunda razão é: grande parte de Daniel podia ser claramente compreendida antes do tempo do fim. A terceira razão, Ellen White nos diz explicitamente que apenas uma porção de Daniel foi selada. Vamos ler essas citações no final da página 330. No Apocalipse, todos os livros da Bíblia têm seu desfecho. Aqui está o complemento do livro de Daniel. Um é a profecia, o outro a revelação. O livro que foi selado não é o Apocalipse, mas aquela. Qual é a porção? O livro inteiro foi selado? Não! Ela diz, mas aquela porção da profecia de Daniel relacionadas a quando? Aos últimos dias. O anjo ordenou: tu, porém, Daniel, cerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Aqui tem outra, grande conflito 355. A mensagem da salvação tem sido pregada em todas as épocas, mas esta mensagem está falando da mensagem do primeiro anjo. É uma parte do evangelho que só poderia ser proclamada nos últimos dias. Por que a primeira mensagem angélica só poderia ser proclamada nos últimos dias? Porque a primeira mensagem angélica diz: chegada é a hora do juízo. O juízo começou no tempo dos apóstolos? Começou no tempo de Lutero? Não. Quando você pode dizer a hora do juízo chegou? Somente quando essa hora chegou. E ela continua, mas esta mensagem é uma parte do evangelho que só poderia ser proclamada nos últimos dias, pois só então seria verdade que a hora do juízo havia chegado. As profecias, essas são as profecias em cadeia de Daniel 2 e 7, as profecias apresentam uma sucessão de eventos que conduzem à abertura do juízo. Lembram de Daniel 7? Todos os eventos em ordem que conduzem ao juízo. Isso é especialmente verdade no livro de Daniel. Agora ouçam isso. Contudo, aquela parte, ela diz uma porção. Agora ela diz uma parte daquela profecia que se relaciona com os últimos dias. Não o carneiro, nem o bode, nem o leão, o urso ou o leopardo, isso não são os últimos dias. Então ela diz: entretanto, essa parte da profecia, ele foi instruído a fechar e selar até o tempo do fim. Somente quando chegássemos a esse tempo, poderia uma mensagem sobre o juízo ser proclamada com base no cumprimento dessas profecias. Porém, no tempo do fim, diz o profeta, muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará. O que é isso que se multiplicará? Que conhecimento é esse que se multiplicará? O conhecimento sobre o quê? O juízo. Isso tem a ver com a profecia dos 2.300 dias, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Essa purificação é um juízo. Essa é a parte que estava selada e não podia ser entendida, nem os mileritas compreenderam. Eles pegaram Daniel 7, onde diz que o Filho do Homem vem, mas não leram cuidadosamente. Eles não viram que ele vem ao ancião de dias. Aí você diz, mas eles deviam ter visto isso.
Os discípulos também deveriam ter visto que Jesus disse: eu vou a Jerusalém e serei morto e ao terceiro dia ressuscitarei. Havia uma cegueira. Não entenderam, porque o livro estava selado. O aspecto do juízo. O tempo do juízo e o advento do juízo investigativo pré-advento. Observem a próxima citação. Desejado 234. As palavras do anjo a Daniel relativas aos últimos dias deveriam ser compreendidas quando? No tempo do fim. Então ela cita Daniel 12, verso 4. Então muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará. Os ímpios procederão impiamente e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. O que os sábios vão entender? Quando o livro se abrir. A profecia dos 2300 dias e a mensagem da hora do juízo. Em Manuscript Releases, volume 1, página 99, Ellen White escreveu: o desenrolar do livrinho foi a mensagem relacionada ao tempo. Ela está falando dos 2300 dias. Portanto, o descelamento do livro tem a ver com o tempo de início do juízo, os 2300 dias. E, por fim, temos essa declaração poderosa. Honrado pelos homens com responsabilidades de Estado e com os segredos dos reinos, exercendo influência universal, Daniel foi honrado por Deus como seu embaixador e recebeu muitas revelações dos mistérios dos séculos vindouros. Suas maravilhosas profecias registradas por ele nos capítulos 7 a 12 do livro que leva o seu nome não foram completamente compreendidas nem mesmo pelo próprio profeta. Essa é uma razão pela qual Daniel, quando Deus lhe mostrou a profecia dos 2300 dias, adoeceu. Está no capítulo 8, ele disse: eu não entendi. E a partir daí surge a questão de entender e não entender, entender e não entender. O que foi que Daniel não entendeu? Ele não entendeu o tempo para o início do juízo e a natureza do juízo. Então, mais uma vez, ela diz: suas maravilhosas profecias, conforme registradas por ele nos capítulos 7 a 12 do livro que leva o seu nome, não foram plenamente compreendidas nem pelo próprio profeta. Mas antes do fim de sua vida e de seus labores, foi-lhe dada a bendita certeza de que no fim dos dias, quando? No período de encerramento da história deste mundo, ele voltaria a se levantar em sua sorte e lugar. O que significa isso? Que Daniel ressuscitaria no tempo do fim? Não. Significa que, através de seu livro, ele falaria, porque o livro seria descelado. Assim está escrito: não lhe foi concedido compreender tudo o que Deus havia revelado, pois por desígnio divino, ele foi instruído, fecha estas palavras e sela o livro. Ele foi guiado a respeito dos seus escritos proféticos, que deveria ser selado até o fim do tempo. Vai, Daniel! O anjo, mais uma vez, direcionou a fiel mensagem de Jeová, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. E então repete novamente: tu, porém, vai até o fim, porque repousarás e estarás na tua sorte no fim dos dias. Portanto, o livrinho que foi selado era todo o livro de Daniel? Não. Qual a primeira razão? 2 idiomas. Segunda razão, todo o restante, exceto o tempo e o evento do juízo, podia ser entendido antes do tempo do fim. Terceira razão, Ellen White diz explicitamente que era uma porção de Daniel que foi selada. Aqui tem a ver com o início do juízo celestial antes da segunda vinda de Cristo. Agora vem a quarta razão. A evidência interna de Daniel 8 a 12. Prova, além de qualquer dúvida, que esses capítulos compõem o livrinho que foi selado até o tempo do fim. Cada um desses capítulos, esse é o ponto mais importante de todos, cada um destes capítulos tem um tema central que os une. Cada capítulo trata dos 2300 dias e do início do juízo investigativo celestial. Cada capítulo trata desse tema específico, o que significa que esse tema é central para todos eles. Vamos considerar o conteúdo desses capítulos um por um, para ver como eles se relacionam com os 2300 dias e o juízo celestial. Daniel 8.
A visão neste capítulo descreve a cadeia histórica de eventos que precede o início do juízo investigativo. Por que Deus começa tudo voltando até a Média Pérsia, no capítulo 8 de Daniel? Por que ele faz isso? Porque ele quer nos dar uma referência histórica. Ele quer nos dar um ponto de partida. Em outras palavras, isso é história e só é relevante no tempo do fim, para que tenhamos uma sequência de eventos e saibamos quando o juízo vai começar. Estão entendendo esse ponto? Então, quando começa Daniel 8? Começa com um carneiro com 2 chifres. A visão começa com o reino da Média e Pérsia. Depois disso, o que aparece? O bode, que representa o reino da Grécia. Então, o que acontece com a cabeça desse animal? Surge um chifre notável. O que representa esse chifre notável? Alexandre o Grande, o fundador desse reino. Então, em Daniel 8, que estudaremos mais tarde, se Deus quiser, surgem 4 chifres quando o grande chifre é quebrado. Isso é a divisão do Império Grego. Depois aparece um chifre pequeno que cresce horizontalmente, conquista geograficamente, isso é Roma pagã, o Império Romano. E então esse chifre muda e se torna um chifre religioso, que representa qual reino? Representa o papado, que já estudamos. Esse chifre cresce verticalmente e interfere com o santuário. Ele tira o contínuo, tira as funções sacerdotais de Jesus Cristo. Agora observem que então temos, isso está no topo da página 333. Depois da atuação do chifre pequeno, aparece o quê? A menção aos 2.300 dias, ou tardes e manhãs, e o santuário será purificado. O que é a purificação do santuário? Isso corresponde a quê em Daniel 7? Qual é o paralelo da purificação do santuário na visão de Daniel 7? O juízo celestial. A purificação do santuário em Daniel 8 é a mesma coisa que Cristo indo para o Pai para receber o reino, a fim de realizar uma obra de juízo investigativo. A diferença é que a perspectiva em Daniel 7 é judicial, enquanto o contexto em Daniel 8 é o do santuário. Uma sentença é dada em favor dos santos do Altíssimo ao purificar o santuário do registro de seus pecados. Contudo, temos um problema aqui. E esse problema é que Daniel 8 não fornece um ponto de partida para os 2.300 dias. Até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Mas Deus não dá nenhum ponto de partida. Então, como saber quando o juízo vai começar? Não é de se esperar que o próximo capítulo dê a data? Será que Daniel 9 tem a ver com os 2.300 dias? Sim, ele dá o ponto de partida. Não é o mesmo tema central? Mesmo tema central. E nos dá o ponto de partida. A propósito, eu vou pular essa próxima sessão. A sessão sobre as 4 diferenças. Bem, vocês podem ler essa parte com calma depois, mas agora eu quero ir para o capítulo 9 de Daniel. Isso está na página 334, Daniel 9. Como mencionado antes, Daniel 8 menciona a profecia dos 2.300 dias, mas não fornece um ponto de partida. No capítulo 9, entretanto, Gabriel dá a Daniel o ponto de partida crucial para os 2.300 dias. As 70 semanas constituem os primeiros 490 anos da profecia dos 2.300 dias. E esses anos começam durante o reino do qual império? No Império Persa, no ano 457 a.C. E alguns perguntam por que a visão em Daniel 8 começa com a Pérsia e não com a Babilônia, como em Daniel 7. A razão é muito simples. Os 2.300 dias começam durante o reino da Pérsia.
Se Deus tivesse incluído Babilônia, isso daria a impressão de que os 2.300 dias começaram durante o período da Babilônia. Entenderam isso? Agora, portanto, Daniel 9, a profecia das 70 semanas que são cortadas dos 2.300 dias, dá o ponto de partida, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Então, em Daniel 10, há uma batalha entre o príncipe da Pérsia e Miguel. Estão lutando por quê? Deixem-me perguntar, certos decretos precisavam ser emitidos para que os 2.300 dias começassem no tempo certo? Você acha que Satanás sabia do que se tratavam os 2.300 dias? Claro que sabia. Então há essa batalha na qual Satanás, o príncipe da Pérsia, está lutando nas mentes dos reis persas para que não favoreçam os judeus, de modo que não consigam reconstruir o santuário. Era necessário reconstruir o templo para que essa profecia se cumprisse às 70 semanas? Claro! E assim, enquanto eles tentam reconstruir o templo, os samaritanos aparecem lutando com unhas e dentes para que isso não aconteça. Está tudo relacionado aos 2.300 dias, porque Satanás está tentando impedir o cumprimento dessa profecia. E então, veja na página 335, Ellen White explica. Enquanto Satanás se esforçava para influenciar os poderes mais elevados do reino da Média e Pérsia a demonstrarem desfavor para com o povo de Deus, anjos trabalhavam em favor dos exilados. A controvérsia era uma na qual todo o céu estava interessado. Por meio do profeta Daniel, nos é dado um vislumbre dessa poderosa luta entre as forças do bem e as forças do mal. Durante 3 semanas, Gabriel lutou com os poderes das trevas, procurando neutralizar as influências que atuavam sobre a mente de Ciro. E antes que o conflito se encerrasse, o próprio Cristo veio em auxílio de Gabriel. Então, Satanás está tentando impedir essa profecia de começar no tempo certo. E Cristo, juntamente com Gabriel, está lutando com as mentes da Pérsia para que favoreçam os judeus e assim cumpram essa profecia. E então, no capítulo 11, você encontra algo muito interessante. No capítulo 11, Gabriel vai completar o que começou e foi interrompido em Daniel 8. Veja, em Daniel 8, quando Deus falou a Daniel sobre os 2.300 dias e que o santuário seria purificado, Daniel pensou, oh, uau! Deus disse que seríamos cativos por 70 anos e depois o templo seria reconstruído. E agora o nosso pecado deve ser tão grande que Deus decidiu estender o período para 2.300 anos. É por isso que Daniel 9 começa com uma oração. Daniel está orando ao Senhor por entendimento. Ele estuda a profecia dos 70 anos e não consegue entender como isso se relaciona aos 2.300 anos. Estão me acompanhando? Então, ele quer compreender. Agora, o nosso tempo está quase acabando e eu preciso voltar a essa sessão de Daniel 11 por apenas alguns momentos em nossa primeira aula dessa tarde, porque precisamos olhar para Daniel 11 e eu quero terminar mencionando o seguinte, apenas para despertar seu interesse no que vamos estudar essa tarde. Daniel 11 não tem visão nem sonho. Daniel 11 tem apenas uma explicação. Isso é significativo, porque em Daniel 2 você tem uma visão e uma explicação, um sonho e uma explicação. Daniel 7, uma visão e uma explicação. Daniel 8, visão, explicação. Mas quando você chega ao capítulo 11, há apenas uma explicação, nenhuma nova visão. Vamos ver que em Daniel, capítulo 11, Gabriel vai começar de onde ele parou em Daniel 8. Daniel 8 te leva apenas até o início do juízo investigativo, o fim dos 2.300 dias. Mas Daniel 11 vai levar você até esse ponto, vai levar você até o fechamento da porta da graça, vai levar você ao tempo de angústia e à ressurreição especial e ao reino eterno. Porque em Daniel 8 não há menção ao reino eterno. Portanto, Daniel 11 completará o que ficou incompleto em Daniel 8, porque Daniel ficou doente e Gabriel não conseguiu terminar a explicação. Assim, no capítulo 11, ele vai dar o quadro completo do que ocorreu e do que ainda ocorrerá. Todos os anos, algo extraordinário acontece.
um movimento de fé, um encontro de corações, um tempo de renovação, de reconexão e de comunhão com Deus. Essa é a Campal Terceiro Anjo. Mais do que um evento, é um chamado divino que une famílias, amigos e irmãos de fé de todo o país. Mensagens inspiradoras, adoração poderosa e encontros que transformam vidas. Cada instante é pensado para reacender a fé e fortalecer sua caminhada com Cristo. Dos mais experientes aos pequeninos, todos têm seu espaço. Programações específicas para crianças, jovens e adultos tocam corações de todas as idades. Conexão, comunhão, compromisso. Seja sua primeira vez ou sua terceira, a Campal Terceiro Anjo te recebe de braços abertos. Isso não é só um congresso, é uma família, um vislumbre do céu. A Campal Terceiro Anjo 2026 já está sendo preparada. E o convite é para você. Não perca o que Deus tem reservado. A cada ano damos um passo a mais perto do propósito, mais perto uns dos outros, mais perto do céu. O tema deste ano é Mais Perto deste Lar. Porque cremos que a jornada está quase no fim e o lar eterno está logo ali. Campal Terceiro Anjo 2026. Mais perto deste lar. Esperamos você lá!